Fala, filhão, top top. Você sabia que as bancas de concursos públicos, elas induzem o candidato ao erro? Exatamente. Parece que as bancas querem que o aluno erre a questão, né? É uma coisa meio impressionante, né? E existem várias formas, né, que as bancas utilizam para tentar confundir o candidato. E hoje eu vou te mostrar uma das formas, top top. Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, vocês já sabem, lives bombásticas aqui em nosso canal. Bora lá ver como que a banca induz o candidato ao erro, filhão. Bom, normalmente, quando você vai fazer uma prova de concurso público, né? O primeiro conteúdo, 90% das vezes é de língua portuguesa. E aí você encontra um texto, né? Claro que às vezes também pode ser prova na área de legislação, né? Pode ser uma prova na área de direito, independentemente do direito. Qualquer tipo de conteúdo, história mesmo, as bancas elas colocam um texto, né? Para você ler aquele texto e com base naquele texto você responder uma questão. Eu até, por exemplo, falo com os meus alunos, não é o assunto de hoje, mas vou dar uma pincelada para vocês, sobre redação também. Às vezes tem aquele texto motivador, e já falei com os meus alunos que texto motivador é um dos, é um dos maiores problemas que existe hoje para propostas de redação. Os textos motivadores são terríveis para induzir o candidato ao erro, né? Mas não é assunto de hoje sobre o fator redação. Aí o que acontece? Então vamos imaginar que nós temos aqui um texto, tá? Aí o que a banca faz? A banca você já entra preparado para fazer uma prova de concurso público, e você se depara com um texto, vamos imaginar que o texto fala sobre violência, né? Aí vamos imaginar também que o texto fale mais sobre dados da violência, estatística da violência, né? O que a violência tem causado no país, seja na escola, no setor público, não é verdade? Na própria sociedade. E a banca começa a falar, porque a violência é isso, não sei das quantas, e por aí vai. Deixa eu só pegar aqui, filhão. Eu estou fazendo coisa errada aqui. Aí vamos imaginar que a banca vai falar alguma coisa sobre violência, né? Aí falando a respeito da violência, que a violência é um problema, um fator social, não sei das quantas, que só na cidade de São Paulo, ou no Brasil, ou na cidade de Belo Horizonte, o índice de violência aumentou significativamente, sei das quantas, por aí. Isso já causou morte, sei das quantas, e por aí vai, ponto final. Beleza, então a banca falou sobre o fator violência dentro de um texto. Aí vem um detalhe, o aluno já fica com aquela informação na mente, né? Ele já sabe que a banca utilizou dados estatísticos sobre a violência, tranquilinho. E não tem outro assunto que a banca vai perguntar na primeira questão, a não ser sobre a questão da violência. Legal. Aí a banca vai e fala o seguinte, quando você for passar para analisar a primeira questão, aí você vai e analisa a seguinte pergunta que a banca colocou para você. Infere-se do texto. Aí bacana. O aluno, como ele não sabe o que significa a palavra inferir, não é verdade? Então, ele vai buscar informações que estão dentro das alternativas que podem ser comprovadas dentro do texto. E com certeza ele vai errar. Porque às vezes tem alguma informação, lá na letra A, por exemplo, vamos imaginar, de acordo com o texto, a cidade de São Paulo teve tantos por cento de morte sobre violência de trânsito. Aí o cara vai lá no texto, pega o texto pelo percentual aqui, e realmente dá um percentual mais ou menos disso que a banca falou, tal, que o texto falou, a pessoa marca e ela quebra a cara. Por quê? Porque quando a banca pede para você inferir não é afirmar. Inferir é para você interpretar o que o texto colocou em questão. Porque existe uma grande diferença entre você afirmar e você interpretar. Por isso é que existem dois tópicos que são muito, muito comuns nos editais, né? Sobre interpretação e compreensão de texto. Então são assuntos assim diferentes. A interpretação é aquilo que vai além do texto, né?
interpretação e a compreensão é aquilo que você pode confirmar dentro do texto. Se a banca pede para você inferir, ela pede para você marcar uma informação que você pode interpretar. Então ela coloca 4 informações que você pode confirmar dentro do texto e ela coloca uma informação que você pode interpretar. E qual é a informação que se interpreta? É a informação que vai colocar algumas medidas para solucionar o problema. Porque às vezes o texto falou, não sei das quantas, tem violência sobre isso, morreu tantas crianças, não sei das quantas, no trânsito foi assim, violência doméstica, e começa a falar sobre porcentagem, não sei das quantas. Infere-se. O que eu vou interpretar? Eu vou interpretar que eu preciso buscar medidas sociais para combater este mal. Você percebe? Então, isso é uma das maiores pegadinhas que as bancas têm utilizado em concursos públicos. A gente precisa entender que os textos, eles não devem nos induzir a marcar uma alternativa, a alternativa correta. Eles servem apenas como um elemento ali para me direcionar a um determinado assunto. Então, esta é a primeira forma que a banca tem de induzir o candidato ao erro. Ela coloca um texto sobre os dados estatísticos, não sei das quantas, pede para você inferir, ou existem outras palavras que substituem inferência, tá? Subentende-se do texto, né? Tem uma outra também muito comum, infere-se do texto, subentende-se do texto. A outra eu esqueci aqui agora, mas eu não vou lembrar da outra aqui agora, mas as que são mais comuns é subentender e depreende-se. Depreende-se do texto. Depreende-se do texto é interpretar, não é afirmar aquilo que está dentro, literalmente, do texto. Só que existe também uma outra forma de a banca ela induzir o candidato ao erro. Quer ver um detalhe? Às vezes a banca coloca lá o texto, violência, das quantas, aconteceu isso, tal, não sei das quantas, a mesma coisa, a mesma visão. E vamos imaginar que a banca ela possa pedir alguma coisa sobre interpretar ou sobre compreender, independentemente de ser interpretação ou compreensão do texto. Aí, lá na letra A banca vai e coloca assim, atualmente o país está vivendo uma crise muito grande devido à violência em nível nacional. Você fala, é verdade. Ou seja, a banca te induz. Por quê? Porque a banca coloca um texto sobre a violência, depois ela coloca na letra A mostrando que o país está violento, você fala, é verdade. Só que quando você lê a letra B de bola, a letra B de bola também é verdade, que a banca fala assim, nas escolas municipais, não sei das quantas, às vezes tem um fragmento lá que a banca falou sobre isso, a violência lá já é sobre bullying, não sei das quantas, é verdade. Aí você fala, engraçado. Isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, e a banca começa a escrever informações que podem ser, em alguns casos, comprovadas dentro do texto, em outros casos, interpretadas dentro do texto, e você fica desesperado. E qual que é a sua tendência? A sua tendência é marcar uma alternativa que esteja, entre as aspas, de acordo com o texto, mas a correta vai ter que ser aquela que vai propor uma solução para resolver o problema. Isso é uma das maiores pegadinhas. Isso independentemente de a banca pedir para você marcar o que se interpreta ou o que se afirma dentro de um texto de concurso público. Ou seja, se você quiser compreender mais sobre esses detalhes, em quase todos os contextos, você precisa buscar a mais abrangente, beleza? Filhão, eu tenho muito para te ensinar sobre isso. Eu tenho um curso de técnicas para concursos que eu vou destrinchar todos esses pontos para vocês, tá? Claro, existem muitas aulas gratuitas minhas aqui no YouTube, aqui no canal, que vocês podem maratonar as aulas aí e certamente vocês vão ficar bem satisfeitos. Mas se você quiser dar um passo a mais aí, rumo à aprovação, eu tenho muitos conteúdos voltados para esses tópicos aqui. É só você entrar em contato com a nossa equipe aí, que eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença em sua caminhada de concurseiro. Valeu, filhão, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.